Olá meus queridos, gravando aqui um vídeo para vocês nessa vista linda aqui das Ilhas Britânicas, daqui do Caribe. Um capítulo especial onde eu conto para vocês mais uma vez as dificuldades do meu retorno aos Estados Unidos. Então, roda aí. Quando Joelma fez a opção de querer vir para os Estados Unidos na primeira vez, ela veio, era final de 2014, quando eu vim definitivo, apenas examinar, analisar, ver se era isso que ela queria ou não, pois ela estava fazendo a sua carreira de executiva na área marítima, indo muito bem, obrigado. E de forma alguma não poderia eu obrigar a ela vir morar comigo, uma vez que ela abriu mão de se divorciar de mim para que eu pudesse ganhar um green card. E aos poucos ela foi ficando, um pouco balançada, de será que vale a pena, não valia a pena, e foi assim que aconteceram as coisas. Entretanto, como vocês já sabem no último capítulo, Joelma, ela levou uma baita de uma facada nas costas pela empresa marítima que ela trabalhava, onde ela pediu para sair, encontrou uma certa insatisfação e queria tentar a vida aqui nos Estados Unidos, mesmo sabendo que ia ser uma vida completamente diferente, no caso profissionalmente, do que ela fez a vida inteira. Chegando aqui, ela veio trabalhar, começamos a conviver e ela tentando, com visto de turista, se ela realmente queria isso. Mas ela gostou. Foi ficando e no começo nós não tínhamos dinheiro nenhum para que pudéssemos tentar fazer, vamos nos casar, para dar tudo certo. Esperamos 3 meses depois da chegada dela. Quando foi em julho de 2015, nós conseguimos casar numa cidade próxima. Fomos lá no cartório e no mesmo dia fomos num trailer de um pastor evangélico lá, que ele abençoou a união também, e já saímos com um papel na mão em que ela agora era uma Joelma Lima. Foi uma opção dela, nada forçado. E tudo bem. Nós agora teríamos que correr mais um mês com o dinheiro na mão para poder dar entrada no processo do green card dela, uma vez que eu já tinha o meu green card. Nisso, nós demos entrada na papelada, mas nós não procuramos um profissional de advocacia de imigração para fazer a coisa correta, os detalhes como deveria ter sido feito. E por sinal, eu indico isso a vocês, tá? Não vá fazer pelas coxas, é um termo brasileiro que se fala muito, qualquer documentação americana que refere à imigração, pois existem muitas perguntas e muitos detalhes que podem pegar você e quando você viu, já era. Mas tudo bem, Joelma deu uma entrada no processo, a coisa começou a andar e quando foi um período de uns 3 meses, chegou a carta da imigração dizendo que eles estavam analisando o processo dela e que naquele momento eles não estavam garantindo nada a ela, que ela estava como visto turista, naquele período andando ali, e que ela guardasse a resposta da imigração. Joelma chegou em março de 2015. Quando foi em novembro, ela recebeu a confirmação da aprovação do kit que ela recebe, que é o visto de autorização de trabalho e autorização de viagem emergencial. Quer dizer, ela pode ir no Brasil? Sim, em um caso de emergência, não para ir passear
enquanto ela tivesse com o visto de trabalho. Isso que é o correto. E para ela foi tranquilo, pois ela foi lá em Mobile, tirou a drive license dela, americana, recebeu o Social Security dela e fomos embora, felizes da vida, sem nenhuma incomodação. Quando foi em janeiro de 2016, Joelma recebeu o kit, né? Tinha falado agora há pouco a vocês, e dava um processo de 1 ano, enquanto a imigração estava analisando o seu processo de Green Card. Porque enquanto você não tem uma entrevista final com o oficial da imigração, você está legal dentro dos parâmetros que eles disseram. Qual era? O parâmetro que ela tem apenas um visto de trabalho. E fim. Foi passando o tempo, tudo andando numa boa, as coisas foram rendendo, ela foi progredindo na empresa da minha irmã, tornou praticamente a gerente das housekeepers, estava ganhando mais dinheiro ainda, e eu que vou contar num outro capítulo como é que estava ainda a minha saga de segurança, que tem muita história para contar. Particularmente no capítulo de hoje, quero só contar a questão da imigração, para vocês entenderem as coisas como funcionam por aqui. Quando foi em 2017, janeiro, foi renovado, sem ser necessário ter que dar outra papelada de novo no kit de Joelma, que era o visto de trabalho e mais autorização de viagem. E começou o governo Trump, né? As pessoas odiando, né? Porque ele ganhou, que ele ia fazer um péssimo governo, blá 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 blá, e que ele ia deportar um monte de gente, coisa que a gente já conhece desse segundo governo dele. Quando foi em março, Joelma tinha visto que o aluguel tinha subido em 2 anos. A primeira vez que a gente chegou, paguei $775 o aluguel de 2 quartos e 2 banheiros. Depois ele passou para $803, e para o ano que estava acontecendo, já 2017, ia passar para aproximadamente para $920, quer dizer, estava ficando caro o aluguel de 2 quartos e 2 banheiros. E Joelma disse assim: por que a gente não dá uma entrada e não compra a nossa casa própria? Eu disse a ela: bom, eu não tenho interesse de comprar casa porque eu sei a despesa que é ter uma casa própria, né? Não é fácil. Morar num condomínio é mais fácil porque a gente simplesmente tem a opção, né, do officer, do pessoal que vai tomar conta, manutenção, a gente não tem incomodação. E olha que 2 vezes o consultório deu problema e o conserto dele não saiu parado por menos de $5.000 e não gastamos nada, porque o que eu pagava de aluguel cobria esses detalhes. Mas ela insistiu, vamos ver uma casa, e nós resolvemos, numa boa, procurar casas. Eu disse a ela: tá, se for procurar casa, eu quero com uma exigência, eu só quero uma casa zerada, uma casa que está sendo construída. Casa usada não me interessa. Eu disse: não, tudo bem. E encontramos, né, onde atualmente nós moramos, ainda em Gulf Shores, numa área muito boa, que estava construindo aproximadamente 120 casas. E fizemos um processo de entrada. Joelma recebeu um dinheiro do Brasil em torno de $8.000, que foi do FGTS dela, que na época o governo Temer autorizou para os brasileiros, e com esse dinheiro deu entrada nessa casa que nós moramos até hoje. A casa foi aprovada, numa boa, o banco já estava ciente que ela ia receber o Green Card. Por quê? Porque em maio de 2017 nós estávamos recebendo uma carta da imigração, finalmente, para a Joelma ir para a sua entrevista final do Green Card, que ela pudesse receber. E ficamos animadíssimos com essa história.
E o banco, na hora, vendo isso, aprovou simplesmente a casa. E contarei mais tarde como foi o processo da compra dessa casa. Vai ser um vídeo longo, os detalhes, entendeu? As cobranças que são feitas para ter uma casa própria. Não é assim, pagou, levou o chão, não. Entendeu? E fomos para a imigração. Muito felizes, muito contentes. Chegamos lá, o oficial da imigração nos tratou muito bem. Percebemos que era um rapaz jovem e mostramos, né, os nossos comprovantes de que estamos juntos há 2 anos, que tínhamos recasado. Não perguntou por que foi que tínhamos nos separado ou coisa parecida, e fomos numa boa, né, para a entrevista, muito simpático, mostrando as fotos por onde estivemos viajando. Ele achou legal, o cara. E quando terminou a entrevista, o oficial disse assim: olha, nós vamos revisar, tá, alguns pequenos detalhes finais da sua entrevista do seu green card e te mando notícias, beleza? Aí saímos de lá, eu muito tranquilo, ciente de que o processo ia ser aprovado sem problema nenhum. Joelma já com o pé atrás, ficou meio assim, porque normalmente quando você tem uma entrevista de green card, ele diz logo sim ou não, se aprova ou não. No geral é assim. E nós, nesse mesmo tempo, conseguimos, em 1 semana depois, nos mudarmos para a nossa casa própria. E foi uma felicidade, uma alegria. E quando menos espera, chega a carta da imigração de Joelma. E nessa carta da imigração estava dizendo que o processo do green card dela, casada comigo, foi negado. E que ela iria receber uma carta em torno de 30 dias explicando qual foi o motivo dessa negação. Simplesmente assim. Contarei a vocês, tá, no próximo capítulo, a zebra, qual foi a causa, e que isso que aconteceu com a gente pode estar acontecendo com muita gente também, pelo fato de não ter dado entrar no processo com alguém que é especialista na imigração. Para vocês que ficam, aquele abraço.